Abraão é uma das figuras mais importantes na tradição religiosa das três grandes monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele é considerado pai da fé porque é um exemplo de obediência e confiança inabalável em Deus. Sua história é narrada principalmente no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e ele é visto como um modelo de fé tanto para os judeus quanto para os cristãos e muçulmanos. Contexto histórico e cultural. Abraão, originalmente chamado Abrão, viveu por volta de 2000 a.C. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, atual sul do Iraque, uma região de grande importância cultural e religiosa da época. Ur era uma cidade rica e avançada, com uma religião politeísta. A história de Abraão começa em um contexto de idolatria e de uma sociedade centrada na adoração de múltiplos deuses, o que torna seu chamado por Deus ainda mais significativo. O chamado de Deus e a promessa. Deus faz um chamado direto a Abraão, conforme narrado em Gênesis 12:1-3. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Este chamado é significativo por diversos motivos. Chamado para a obediência, Deus pede a Abraão que deixe tudo para trás, sua terra, sua família, seus costumes e sua segurança e siga em direção a uma terra desconhecida. A promessa de uma grande nação, apesar da sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, Deus promete a Abraão que ele será o pai de uma grande nação. Isso implica um milagre, pois naquele momento Abraão não tinha filhos. A aliança com Deus. Deus estabelece uma aliança com Abraão, que é uma das mais centrais na história bíblica. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança solene com Abraão, prometendo-lhe a posse da terra de Canaã e a descendência numerosa como as estrelas do céu. Eis que minha aliança é contigo, e serás pai de muitas nações. E não te chamarás mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. E darei à tua descendência esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Gênesis 17:4-8. Neste momento, Abraão passa a ser chamado de Abraão, que significa pai de muitas nações, refletindo a promessa de Deus. A aliança de Deus com Abraão é um pacto eterno, com a condição de que Abraão e seus descendentes sigam os mandamentos do Senhor. Essa aliança é o ponto de partida para a história do povo de Israel. A promessa de um filho, Isaque. Abraão e Sara enfrentam um grande obstáculo, a esterilidade de Sara e a idade avançada de Abraão. Em Gênesis 16, Abraão tem um filho, Ismael, com a serva Agar, por sugestão de Sara, pois ela acreditava que não poderia gerar filhos. Contudo, Deus reafirma sua promessa de que o filho de Abraão e Sara seria o herdeiro da promessa. Em Gênesis 17:15-19, Deus diz a Abraão que ele terá um filho com Sara, e que seu nome será Isaque. A promessa é confirmada quando, já em idade avançada, Sara concebe e dá à luz a Isaque, com quem Deus continua sua aliança. O sacrifício de Isaque, a prova de fé. Um dos momentos mais significativos da vida de Abraão e um dos eventos mais debatidos nas tradições religiosas é o episódio do sacrifício de Isaque. Em Gênesis 22:1-19, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Abraão, sem hesitar, prepara-se para obedecer, embora isso significasse sacrificar o filho da promessa. Ele acredita que Deus, de alguma forma, cumpriria sua promessa, mesmo que isso envolvesse o sacrifício de Isaque. Este ato de fé extrema é interrompido por um anjo de Deus, que impede Abraão de sacrificar o menino e fornece um carneiro como substituto. Deus elogia a fé de Abraão, dizendo: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Este episódio é fundamental na teologia cristã, pois é visto como um tipo ou símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que também foi sacrificado para a salvação da humanidade. Abraão como modelo de fé. A fé de Abraão é destacada no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, Romanos 4, e no livro de Hebreus 11:8-19. Paulo escreve que Abraão foi justificado pela fé,
e não pelas obras, tornando-se um modelo para todos os que creem. Ele, Abraão, creu contra toda a esperança, e assim se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, ele não considerou seu corpo, já amortecido, nem a esterilidade de Sara. Portanto, também a ele foi imputada a justiça. Romanos 4, 18 e 22. Este ensino é crucial para a teologia cristã, pois demonstra que a salvação vem pela fé e não pelas obras, como Abraão exemplifica. Abraão no islamismo. No islamismo, Abraão, ou Ibrahim, também é considerado um grande profeta e um modelo de fé. Ele é reverenciado como ancestral dos árabes, através de seu filho Ismael, e é citado no Alcorão como alguém que se entregou completamente à vontade de Deus. O episódio do sacrifício de Ismael, considerado pelos muçulmanos como filho de Abraão a ser sacrificado, é relembrado todos os anos durante o Eid al-Adha, a festa do sacrifício, que é uma das principais celebrações islâmicas. Legado de Abraão. O legado de Abraão transcende seu tempo e é fundamental para as três grandes religiões monoteístas. Judaísmo. Abraão é considerado o patriarca do povo judeu. A promessa de Deus de fazer dele uma grande nação se cumpriu através de seus filhos Isaque e Jacó, Israel, cujos descendentes formaram as 12 tribos de Israel. Cristianismo. Abraão é um modelo de fé e obediência. Sua disposição em seguir a vontade de Deus, mesmo sem entender completamente os desígnios divinos, é central para o cristianismo, onde a fé em Jesus Cristo é vista como um reflexo da fé de Abraão. Islamismo. Para os muçulmanos, Abraão é um exemplo de submissão a Deus, Allah. Ele é um dos grandes profetas, e sua história inspira a prática do Islã até hoje. Abraão, o pai da fé, é um modelo de confiança e obediência a Deus. Seu relacionamento com Deus e as promessas feitas a ele moldaram a história da fé, influenciando as tradições judaica, cristã e islâmica. A vida de Abraão é uma lição sobre a importância de confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e de obedecer ao seu chamado, independentemente dos desafios que isso possa implicar. Se inscreva em nosso canal Curiosidades Bíblicas, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo. Que Deus te abençoe.